O que foi a primeira coisa que você fez pra ganhar dinheiro? Cara, a minha carteira assinada só foi uma vez na Sky e nunca voltei lá pra dar baixa. Abandonou o Nunca emprego, abandonei o rapaz. emprego. Eu deixei Caraca. lá e Mas você nunca ficou mais quanto voltei. tempo, Lácio? 15 dias. 15 dias. 15 dias. É, superou eu aí, que eu fiquei 45 dias de carteira assinada, mas eu deixei as da baixa na carteira. E aí, beleza. Mas a Sky, ela também ensina você a ser vendedor, né, mano? Foi 15 Exatamente. dias que foi escola, concorda? Concordo. Exatamente. E daí foi lá da Sky ali que eu aprendi, né? Eu abri no... Quando eu saí da Sky, eu disse, cara, eu vou viajar pro interior, né? E vou abrir uma Sky dentro do interior daquelas cidades onde não pegava TV UHF, TV isso. a cabo, essas coisas assim. Isso, então comecei ali, como trabalhando ali, né? Eu tinha mais ou menos ali uns R$ 400, aí comprei umas quatro antenas da Sky e comecei a instalar a Sky Próprio mesmo. no próprio Já particular. intraempreendedor, né? Já saiu para aplicar ali, porque é a mesma história bem parecida com a minha, que a gente começa a empreender no negócio dos outros, né? Porque trabalhar em resolver problema, então tô empreendendo no negócio dos outros e falo, cara, quer saber? Eu vou montar o meu próprio. No caso era para fazer sites, não deu muito certo no começo, mas eu continuei insistindo ali. E aí, como foi essa trajetória sua? Aí nisso, nesse meio tempo, eu vi um anúncio de um redutor de energia. Aham. Aqueles que colocam na tomada lá e prometem reduzir tua Ah, energia. já vi esses anúncios, já vi. Aham. Aí eu fui, né, e comprei isso lá em 2014, mais Tinha ou um menos. desses, tinha um de reduzir água também, né? Tirava o ar da... Isso. Não, você tá comprando ar no lugar de água. A cópia é muito boa. Se você coloca esse dispositivo antes do seu relógio, vai tirar o ar do relógio e aí você vai pagar menos água. Exatamente. Aí tinha um desse de energia também, né? Exatamente. Eu fui e comprei lá da China, ali no AliExpress. Aí demorou um tempão para chegar. Quando chegou, eu comprei uns 3. Aham. E meu pai, nas horas vagas, além de ser músico, ele consertava a televisão, aquela televisão de tubo e tal. Aí eu fui, peguei um equipamento daquele e pedi para ele abrir e ver o que é que tinha ali dentro. Aham. E a gente descobriu que era só um capacitor e um transistor para acender o LED, que esse capacitor era de 6 microfarad. E ele disse, realmente, o capacitor de 6 microfarad, ele corrige a energia reativa e possa ser que tenha redução mesmo. Ele vai manter a frequência nos 60 Hz que a casa precisa, né? E teoricamente Isso, pode... exatamente. Aham, exato. Aí eu fui lá pro centro da cidade. Aí seu pai botou seu pai pra fabricar os bagulho? Rapaz, eu fui lá no centro da cidade, comprei 8 caixinhas, né? Que é baratinho, né? A caixinha. Aí botei a caixinha com ferro de solda mesmo, a gente abriu o buraco do LED e colocou o nome de Ecoluz. Ecoluz. Com um Então, papelzinho meio empreendimento feioso foi e tal. Ecoluz. Cara, e ali foi o meu primeiro, assim... foi o meu primeiro auge, né, de dinheiro, assim. Então a gente, mais ou menos em 4 a 5 meses ali, vendendo redutor, a gente fez em torno de R$150 mil. Caraca. E pra mim já era muita coisa ali. Com investimento inicial de quanto? Acho que R$300 mais ou menos. Pô, legal. Porque foram 8 caixinhas. Prova o que eu falo pra todo mundo, que a última coisa que você precisa é de dinheiro. Precisa de muito mais de atitude, de coragem, de força, de garra, de consistência do que dinheiro. Dinheiro é a última coisa que a pessoa precisa para começar a empreender. Eu falo pra todo mundo. O cara fala, não tem dinheiro para empreender, não tem isso. Tem muita gente que chega até mim falando, cara, investe no meu negócio. Eu falei, você já investiu quanto no seu negócio? O cara, não investi nada não, mas a ideia é milionária. Eu falei, primeiro que ideia milionária não existe. E segundo, se você não investiu nada no seu negócio, como é que você quer que eu invista, né, cara? Esse cara, mas é porque eu não tenho nada para investir. Cara, o cara vende um celular, vende um PlayStation, vende um negócio dentro de casa. Eu já vendi minhas coisas tudo dentro de casa para começar negócio. Então, tipo, tem... Né, o cara que acredita, ele vai lá e faz. E aí, continua. Aí você fez 150 mil e como foi? 150 mil é a primeira coisa que eu fiz. Comprei aquele jack do Auge, filho, 2012. Meti um reboque nele e comprei o jet ski. Típico do primeiro dinheiro. Primeira vez que a gente fica rico, a gente comete as mesmas cagadas. Exatamente a mesma coisa. A gente vai lá e compra um monte de bobeira. E aí? E aí não tinha dinheiro pra reposição, né? Não tinha dinheiro pra reposição e deu uma merda grande. Começou a vir um retorno que não tava reduzindo a energia na casa do povo. Eita, e aí? Aí... Você vendia quanto a parada? Eu vendia a R$120 naquela época. R$120. E gastava mais ou menos uns R$6 pra fabricar. Show. No máximo. Uhum. E aí veio os estornos, veio os pedidos de devolução, e você já tinha comprado o jet ski e um carrão. Tive que vender o jet ski ali por... metade do preço. Menos na metade do preço, o carro e devolver tudo.
Uau. Aí com isso, a gente quebrou, né, dessa vez, e a gente foi e voltou para casa dos meus pais, eu e minha esposa, minha Aham. atual esposa. E quando a gente chega na casa dos meus pais, eu me deparei com um anúncio de apostas esportivas em 2015. E aí, como foi? Cara, Você e eu caiu em comecei. Forex também? Pirâmide, marca Não, multinível, essas não. coisas? O que foi que aconteceu? E eu comecei a ver questão de aposta, mas eu não apostava. Eu Uhum. comecei a identificar possíveis erros em casa de aposta. Exemplo, 2015? em 2015. Ok. Que erros eram esses na casa de aposta? Por exemplo, se tivesse acontecendo um jogo de Série B, Aham. né? Por exemplo, no Nordeste, se eu tivesse dentro do estádio, quando saía um gol, a casa de aposta não era mais rápido do que eu quando estava lá. Aham. Entendeu? Você Por conseguia saber exemplo, antes. vai jogar o Sport e Bahia, né? Aí eu já deixava o dedo engatilhado que o Sport ia fazer o gol naquele momento. Então, quando o gol acontecia, Você apertava antes apertava, deles comunicarem, eles comunicaram. perceberem. Eles tinham um delay de 8 segundos para fechar o mercado e 3 segundos para corresponder à minha aposta que tinha colocado. Uhum. Então eu comecei a ver aquilo ali. Cara, Hoje não é assim mais, né? Hoje os hoje caras não, são hoje no travaram milésimo do tudo. segundo, né? Hoje, Aí você aproveitou dessa oportunidade aí cara, pra você fazer alguma grana. uma grana, essa grana que eu fiz, a gente fez aí assim, questão de 2 milhões em 2 meses, 3 Caraca. meses. Caraca. E essa época foi uma época de muito aprendizado, porque nessa mesma época eu ganhei tanto dinheiro que a soberba, ela cresceu dentro de mim. Yep. Aí é bíblico, né? O orgulho e a soberba precede a ruína. Nem precisa entrar em detalhes que eu já sei o que vai acontecer, mas entra. Conta. Quebrei todos os princípios que você imaginar, eu saí Sim. quebrando. Nessa época eu só vivia no meio do mundo, Só na doidadeira. todos os princípios que eu quebrei todos. Uhum. Nessa época, para você ter ideia, chegou um momento dessa época que eu tava com isso, né? E abri o meu chuveiro assim do banheiro e dizer, pô, antes de tudo eu tava com Deus, agora Sem o Deus nada. era o meu dinheiro naquela época. Aham. Comprava tudo, andava de limusine, descia de helicóptero no estádio, alugava camarote dentro do estádio, botava meus computadores tudo dentro do estádio só para arregaçar as casas de aposta. E hoje eu tenho uma raiva, né, assim, Raiva não, aprendizado. aprendizado assim, hoje eu não aconselho ninguém a participar dessa questão de aposta. Ah, Eu sim. não faz parte mais do meu princípio, que para mim hoje isso é um karma, né, e tudo que Sim. vai e volta. Então, Mas esse período também ele serve de aprendizado, né, cara? Tipo, igual a gente tava conversando ontem, aprender, a gente compartilhei com vocês muito mais de erros que eu cometi do que de acertos, porque acerto todo mundo fica contando. Mas é o fato da gente não conseguir errar onde que outras pessoas já erraram que nos dá o benefício de sair na frente ali. Eu aprendi muito com o erro de Ike Batista, muito com o erro de muitas pessoas que nem me conhecem, mas eu tive acesso ao conhecimento deles e os erros deles e fui aprendendo e corrigindo. Entende? exatamente. E aí, como foi a queda, cara? Aí nesse meio tempo, né, aí eu vivia no meio do mundo, festa, essas coisas. E aquele vaziozão, né? E aquele vazio. Aí teve uma vez que eu tava com minha esposa dentro do carro, ela olhou pra mim, balançou a cabeça assim, tipo negativa, ela disse, cara, vai dar errado. O que tu tá fazendo? Aí eu olhei pra cara dela, com todas as letras, assim firme, eu falei assim, Giovânia, nunca mais eu fico pobre na minha vida. E, cara, não deu 2 meses. As casas de aposta descobriram tudo. Eu não tinha mais dinheiro pra nada. As casas de aposta colocaram alguém lá dentro também, fazer a mesma coisa que você, só pra cancelar o seu game. As BMW que eu tinha, a gente saiu vendendo tudo. A BMW dela que eu tinha dado pra ela, a nossa, minha também, a gente saiu vendendo tudo. E assim, a gente chegou a estado zero. Você tá cheio da grana, de repente chegar a zero. Tô ligado. E nesse meio tempo a gente viajou. O dinheiro que ficou, a gente viajou para Curitiba para tentar mudar os ares. E quando a gente chegou em Curitiba, a gente alugou uma casa, né? Um apartamento e um colchão no chão. A gente comprou um colchão velho e foi dormir no chão lá. E para você ter ideia, nessa época tava o meu enteado também junto comigo nessa época, e a gente dormia no chão. E tipo assim, a gente não tinha dinheiro nem para alugar um carro, porque nessa época eu tava tentando arrumar um carro para trabalhar de Uber, né? E nesse vai e vem, chegou R$200 na nossa mão, e esses R$200 a gente resolveu procurar um carro para alugar por semana, mas sendo que a semana era 400 naquela época. E aí minha esposa foi tentando procurar carro,
Aí achou um carro lá e ele ligou pra mulher do carro. Falou, cara, vocês estão com o carro ainda para alugar e tal? Ela disse, meu pai já alugou esse carro. Não tá alugando mais não. E nisso, uma hora depois, a gente recebe a ligação de volta. E era o pai dessa menina ligando, dizendo assim, olha, o carro tá disponível aqui para vocês. Aham. Aí minha esposa falou, só tem um problema. Eu não tenho o dinheiro completo da semana, a gente só tá com R$ 200, a gente poderia te dar Trabalhar de Uber e daí isso, fazer e o dinheiro. depois te entregar. Aí ele fez, tá tudo bem, eu vou aí amanhã pela manhã. Aí quando foi pela manhã ele chegou, aí ele disse, me levou a gente pro cartório, ele disse, cara, sabe o que é que aconteceu? Esse carro ele já estava alugado, né? Uhum. Ele já estava alugado, o cara tinha pago o mês completo dele, mas eu senti algo no meu coração que não era para fechar com esse cara, era para fechar com Sim. vocês. E cara, nessa época foi assim, Deus te dando a segunda chance, né? me dando a segunda chance. E nisso ele passou o carro pra gente, e nesse passar o carro pra gente, ele convidou a gente para ir para a igreja. Uhum. Disse, cara, vai lá pra igreja e tal, e do domingo que eu te espero lá. Quando foi, a gente descobriu que ele era pastor, Aham. né? E assim, aquele pastor ali foi uma bênção na nossa vida, porém, por mais que existia uma ligação, passei um ano e meio trabalhando de Uber lá em Curitiba, e por mais que ele fosse pastor, mas eu ainda não tive meu encontro ali com Deus ainda. Uhum. Não chegou aquela aproximação.